Salve, eu sou o César Castro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem fazer edições profissionais de cortes de podcast utilizando o CapCut. Lembrando, nesse vídeo eu vou mostrar pelo CapCut de computador, mas é facilmente aplicável no CapCut de celular. Essa é a vantagem do CapCut, né, inclusive. E mais uma coisa, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, para poder continuar trazendo vídeos como esse. Geralmente a gente cobra muito caro para os nossos clientes e para pessoas, para poder a gente estar ensinando esse tipo de coisa. Eu vou trazer tudo de forma gratuita para vocês, mas eu só vou conseguir fazer isso se vocês comentarem, curtirem, estarem presentes nos vídeos que eu vou produzindo, tá bom? No mais, vamos pro CapCut, vamos para a tela do CapCut e eu vou mostrar para vocês passo a passo de um projeto que a gente entregou para um cliente e teve um resultado muito positivo. Vou mostrar como eu fiz e ensinar para vocês como vocês podem fazer também. Bora? Fala galera, já agora na tela do computador, vou abrir aqui pra vocês o meu CapCut pra gente dar uma olhadinha. Ó, já aqui no CapCut, a gente vai fazer a edição, vou mostrar pra vocês algumas técnicas que eu utilizei pra poder fazer a edição desse corte. Mas antes, quero explicar pra vocês o conceito. É importante que todo mundo que trabalhe com edição de vídeo tenha dois pontos. O primeiro é noção de storytelling, ou seja, você tem que saber criar uma narrativa, você tem que saber contar histórias utilizando vídeo, utilizando o audiovisual. Então, para fazer um corte de podcast, você tem que ter noção de qual é o corte que de fato ele vai passar a mensagem que você busca passar. Então você tem que entender o contexto, entender o começo, meio e fim, entender como você consegue construir uma narrativa com aquilo que a pessoa está falando, né? Então é importante que quem vai editar tenha esse feeling, essa noção. O segundo ponto é a parte de feeling. Você tem que ter um feeling apurado para poder ter uma noção do que é bom e o que não é bom, né? Como você constrói um vídeo bem editado e um vídeo não muito bem editado. E o feeling você consegue tanto com experiência no processo de edição, estudando e principalmente acompanhando pessoas para você se inspirar, se espelhar, entendeu? Assim você vai criando um feeling cada vez mais apurado. Aqui tá o podcast, vamos assistir o corte, né, que foi editado. Eu vou mostrar algumas coisas que vocês podem fazer utilizando o CapCut, tá? Que todo início é difícil. É verdade. Mas é inspirador. Então eu cheguei aqui literalmente com uma caixa de roupa. É uma caixa, aquelas caixas que você bota resmas de papel. Não tinha bolsa, então eu coloquei minhas roupinhas lá. Vim aqui morar com um amigo meu. E o meu primeiro salário, acho que naquele tempo eu consegui 270. E R$200 era pro aluguel. Que tinha que dividir com ele. E aí, assim, os primeiros salários, os primeiros ganhos, basicamente era só para me manter aqui na cidade e não ter que voltar para casa. Mas foram bem difíceis. Mas assim, sempre as portas vão abrindo quando você conhece pessoas, quando você vai aumentando seu networking. E quando você não desiste, né? Porque na primeira pedra que você vê no caminho, se você desistir, aí você não vê o que pode estar no próximo caminho. Pronto, agora vocês tendo a noção, né, de qual é o corte, a única coisa que falta nesse vídeo é legenda. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é legendar pelo celular. Eu faço muito mais rápido, né? Até o resultado fica mais ou menos assim. É difícil. É verdade. Mas é inspirador. Então eu cheguei aqui literalmente com uma caixa de roupa. É uma caixa, aquelas caixas que você bota resmas de... Pronto, então falta só a legenda para poder ficar show de bola esse vídeo. No mais, a gente já fez o color grade, já mexeu nas cores, colocou um filtro, ó, que dá esse tchan no vídeo, ó, tirando essa sensação de meio cinza, tá bom? Mas aqui vamos pegar alguns elementos utilizando o CapCut para tornar um corte profissional. O primeiro, eu sempre falo que é você montar o quebra-cabeça, ou seja, o puzzle, né? Você fazer os cortes bonitinho, fazer, ó, os cortes de respiração, né, ó. Você criar os trechos da fala. Enfim, primeiro você monta tudo, tá? Você monta todo o quebra-cabeça. Esse vídeo, inclusive, ele nem teve tanta necessidade de corte assim, porque é um vídeo que ele já fala direto o que a gente quer, tá? Ó, só em alguns trechos, em alguns momentos. E aí a primeira dica, anotem essa dica que ela é importante. O que a gente chama de corte dinâmico. Vamos lá. Eu cheguei aqui... Para o vídeo ele não ficar simplesmente cortar, um corte seco, né? Fica aquele tremido no vídeo. O que a gente faz? A gente faz o corte dinâmico. Olha. Eu cheguei aqui... Percebe? É esse aqui, ó. Eu cheguei... Então, quando vai fazer o corte, a pessoa aproxima ou volta, entendeu? Ó. Eu cheguei aqui... E para disfarçar os cortes, eu gosto muito de utilizar os B-rolls, ou seja, esses takes assim, ó. Uma caixa de roupa. É uma caixa, aquelas caixas que você bota resmas de papel. Isso tudo ajuda a disfarçar os cortes, tá? A gente utiliza muito de forma estratégica. Roupinhas lá, vim aqui morar com um amigo meu.
Então a primeira dica para vocês é o corte dinâmico. Quando for ter um corte, dê um jeito de disfarçar para não dar a impressão de que o vídeo foi cortado. Isso deixa o vídeo mais dinâmico, você consegue retirar, por exemplo, muitos momentos que a pessoa está pensando ou momentos de respiração e você consegue montar um vídeo rápido, dinâmico e que prende a atenção das pessoas. Então, esses elementos eles contam muito, são detalhes que fazem toda a diferença para quem está assistindo, tá? E é meio que no subconsciente daquela pessoa. Eu cheguei. Então, primeira dica, corte dinâmico. Segunda dica, trilha sonora, né? Aqui, ó, vocês percebem que tem duas músicas, eu vou mostrar até o momento de transição, é bom escutar. Mas assim, sempre as portas vão abrindo quando você conhece pessoas. Aí eu coloquei aqui, ó, pra fazer essa transição, a primeiro imagina que você tem que entender o contexto do vídeo que você tá editando. Nesse vídeo ele tá falando sobre algo motivacional, né? Algo sobre a história dele. Então, enquanto ele tá falando sobre um momento de superação, eu coloco uma música... pra casa. Mas foram bem difíceis. Mais inspiradora. E aí aqui vem um momento de transição, né? A gente vai lá e coloca um fade out, ó. E aqui coloca um fade in na música. Aí enquanto essa vai baixando, a outra vai aumentando aos poucos e tem uma transição suave da trilha sonora, porque nesse momento ele já vai falar sobre outra mensagem, ó. Mas assim, sempre as portas vão abrindo quando você conhece pessoas, quando você vai aumentando seu networking. Então, a segunda dica, a primeira foi, ó, corte dinâmico. A segunda dica é trilha sonora, capricha nessa parte de trilha sonora. E agora a terceira dica vai ser esses elementos visuais. Para poder geralmente fazer a transição para uns takes de elementos, de cenas de B-roll que a gente chama, eu coloco muito overlay, tá? Overlay você pode, por exemplo, baixar pelo YouTube, né? A gente chama de film burn, ou, por exemplo, você quer um film burn, né? Mas eu gosto, por exemplo, muito de overlay assim, ó. Overlay a gente coloca no YouTube. Eu vou mostrar pra vocês como utilizar o overlay baixado, por exemplo, pelo YouTube, né? Você coloca lá, ó, overlay. Aí você acha um vídeo tipo esse aqui. Aí você vai lá. Ó, como funciona, né? Você joga aqui no CapCut. Aí você percebe que tá nesse formato, né? De TikTok. Ó, você faz o corte do trecho que você quer, ó. Cortou, ó. Beleza, você quer esse trecho aqui. Aí o primeiro passo é vir aqui, ó. Proporção do corte. E aí você coloca o 9:16, que é do TikTok, você pode mexer, né, onde você quer, por exemplo. Aí pronto, já tá no... Mas aí seria muito estranho, só o... Né, deixa eu até colocar aqui pra vocês terem uma noção. Por exemplo, a gente vem bem aqui, aí do nada, ó. Na primeira... Não faz sentido. Então a gente clica aqui nessa camada e a gente vem bem aqui, ó. Modo, tá normal. No caso, como é um fundo preto que a gente quer tirar, então a gente coloca em iluminar. Olha a diferença. Na primeira... Já fica muito mais suave. Então aqui você já tem overlay, tá? Quando utilizar overlay, tem muito cuidado para não abusar dos overlays ou dos film burn, tá? Tenha muito cuidado, porque fica estranho no vídeo. Eu gosto muito de utilizar os overlays quando eu vou fazer uma transição brusca ou uma transição para os B-rolls, né? Que são essas cenas assim, ó. Que inclusive eu utilizo um site, em outro vídeo eu posso falar que site eu utilizo para baixar esses takes, tá? Mas literalmente olha, com a caixa... Pra poder deixar a transição mais suave. Literalmente com a caixa de roupa. É uma caixa, aquelas caixas que você bota resmas de papel. Não tinha bolsa, então eu coloquei minhas roupinhas lá. Vim aqui morar com um amigo meu. Deixa muito mais suave mostrar esses trechos, tá? Esses trechos geralmente a gente coloca para deixar o vídeo mais dinâmico em momentos que a pessoa está falando. Mas é muito interessante você utilizar esses trechos, né, que a gente chama de B-roll, utilizar esses trechos de forma estratégica. Ou seja, em um momento que tenha muitos cortes, em um momento que o vídeo não está tão dinâmico, em um momento que está um pouco chato, aí você utiliza esses elementos visuais, esses takes, para deixar o vídeo mais rápido e dinâmico, tá? Então é mais uma dica aí para vocês. Então, ó, a gente falou sobre corte dinâmico, sobre trilha sonora, sobre os overlays, né? Como é que funciona e como você pode utilizar no CapCut, lembrando aqui, ó. E agora eu tô falando um pouco sobre os takes, né? O momento certo de utilizar os takes. Então, os takes, eles têm que deixar o vídeo dinâmico, né? E usar, por exemplo, tá um momento muito estranho porque você fez muitos cortes seguidos e até você fazer um corte dinâmico fica estranho. Então, você utiliza os trechos para poder disfarçar esses excessos de cortes, tá bom? E aí aqui agora vamos para novas dicas, né? Elementos visuais. Esses elementos visuais, ó, com efeito sonoro, ó, por exemplo, do money, né? Tipo, apareceu o dinheiro aqui, ó. Também foi utilizado no CapCut, esse take. A gente vem bem aqui em cima, ó, stickers. Tá vendo? Aí aqui você tem vários stickers, se você clicar aqui, ó.
Você tem um monte de ícone, um monte de coisa que você pode utilizar como elementos visuais. Todos esses elementos, eles enriquecem o seu vídeo, deixam o vídeo mais dinâmico, diferente, entendeu? Dá uma pegada de vídeo profissional, então deixa o corte mais divertido. Aí você pode brincar com takes, você pode brincar com elementos visuais, com ícones, aí vai dar a sua criatividade. Você pode até, por exemplo, colocar nome saindo por trás dele, fazendo uns cortes, né? Você pode colocar, enfim, elementos visuais diferentes. Aí vai da sua criatividade e da sua habilidade de edição, tá? Mas aqui nessa parte de stickers você consegue um monte de elementos como esse aqui, ó. Se a gente escrever money, eu acho que a gente acha. Vamos ver aqui, ó. Ó, por exemplo, tem um monte de takes assim, com dinheiro, vai aparecendo. Ó, se você clicar aquele, você consegue ver, ó. Ganho. Esse que foi que eu usei, ó. Tá vendo? Então você consegue usar esses elementos. Aí eu sempre indico você colocar um sound effect, né? Um efeito sonoro, tá bom? Ó, por exemplo, mas deixa baixinho para não sobrepor nem a trilha sonora e nem a voz dele. Até porque isso é um efeito sonoro que tem que ser secundário, entendeu? Ele não pode ser o principal barulho no momento da fala. Os primeiros salários, os primeiros ganhos. Mas também não deixe tão baixo para as pessoas não escutarem, tá? Então são elementos visuais. É mais uma dica para deixar o vídeo dinâmico e profissional, ó. Mais uma vez, ó. E quando você não desiste, né? Porque na primeira pedra... E todos eles usando efeitos sonoros, tá? Então, é mais uma dica aqui para deixar o vídeo melhor. Faça tratamento, né? Aqui no CapCut a gente tem várias possibilidades. Eu gosto muito de utilizar isso aqui, ó, para fazer tratamento do vídeo, né? Das cores do vídeo, tá? A gente consegue muitas possibilidades. Eu sempre vou salvando em favoritos os filtros, né? Se você tiver uma habilidade maior, você consegue vir aqui, ó, e fazer os ajustes de forma manual, né? Aqui tem várias possibilidades para tratar o vídeo. Inclusive, você pode aplicar todos os takes, tá? Então, uma possibilidade. No caso, nesse vídeo específico, eu não vi a necessidade de fazer o que a gente chama de color grading, né? Eu fui atrás de um filtro que já supriu minha necessidade. Né? Que filtro é esse? Eu gosto muito de usar, dependendo do vídeo. Se o vídeo ele não tem muitos tons de azuis, esse filtro ele serve, né? Que é esse aqui, ó, laranja, 270. Azul, tá? Ó, é esse aqui, ó. Se você tirar ele aqui, você vê a diferença que ele faz. Eu uso no 60 para não deixar 100%, mas aqui até eu acho que caberia os 100%, mas enfim, eu deixo 60%, tá bom? Mais uma dica para deixar o seu vídeo esteticamente mais bonito. E aí tem uma variedade de filtros, você pode fazer, como eu falei, manual, ou pode escolher filtros de forma assertiva. Você pode colocar mais de um filtro, por exemplo. Tem um filtro que eu gosto bastante, que nesse vídeo não funcionou, que é esse Focus, né? Que ele dá um desfoque de fundo, ele deixa o vídeo mais estético. E aí para não ficar tão intenso, ó, por exemplo, eu quero usar no 60 também, ó. Dá para usar de forma conjunta, né? Esse vídeo eu não vi a necessidade porque ficou bem artificial. Mas, ó, você pode usar assim, ó. Eu consegui 270. E R$200 era pro... Percebe? Ele dá um tchan em alguns vídeos, então depende muito do vídeo que você tá editando. No mais, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha para ajudar a trazer mais vídeos como esse. Lembrando, esses vídeos geralmente a gente cobra caro para os nossos clientes e eu vou trazer tudo de forma gratuita para vocês. A única coisa que eu peço em troca é para seguir o canal e acompanhar o vídeo de alguma forma se eu te ajudei. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui!